Nós só existimos porque nós existimos por causa do cérebro humano. E o cérebro humano só existe por causa da gestação. Eu quero que vocês, a partir deste momento, olhem para uma grávida e vejam um cérebro sendo desenvolvido. Eu quero que vocês olhem para a grávida e pensem, tudo que esta mulher está passando é para nutrir o cérebro deste feto. Tudo que esta mulher viveu, viverá, passará na vida dela é para dar suporte ao cérebro do filho dela quando ela estiver grávida. Entendam isso, porque isso vai transformar a sua prática clínica. A gestante existe para a gestante, o seu metabolismo, a sua fisiologia, tudo dela existe por causa da importância do crescimento, desenvolvimento, nutrição, excreção, sinalizações do cérebro fetal. A gestação humana é a gestação mais complexa dentro do reino animal. É a placenta mais invasora. É a que permite a modificação dos seus vasos por uma invasão de trofoblastos, uma célula semialogênica, nas artérias espiraladas, por causa do cérebro fetal. Nós evoluímos nos últimos 200 mil anos porque a necessidade de seleção associada ao ambiente pediram e estavam ávidas por nutrientes para o cérebro mais complexo do reino animal. Quando nós entendemos que a gestação é a base para que esse cérebro funcione, a sua prática clínica muda. Você não pode ver uma gestante como preenchimento de um cartão de pré-natal. Você tem que ver a gestante como o ser mais incrível, mais perfeito, mais metabolicamente controlado para que aquela gestação aconteça. E essa gestação só existe como existe por causa do cérebro dessa criança. A gestação humana se modificou há 200 mil anos para nutrir o cérebro fetal. O cérebro humano determinou as mudanças durante a evolução para que a gestação humana seja o que nós conhecemos hoje. O profissional que atende gestante na sua prática clínica, ele tem que entender que aquilo que ele faz vai interferir no neurodesenvolvimento. A prescrição de medicamentos, as condutas equivocadas, as condutas acertadas, a prescrição de suplementos, a condução dos casos clínicos, a avaliação de diabetes, rastreamento de pré-eclâmpsia, a avaliação de restrição de crescimento, se existe ou não um parto prematuro, tudo isso ele precisa entender agora no contexto do cérebro fetal. E agora que você sabe, você não tem como voltar mais. Ah, mas eu não aprendi, eu não sabia. Está aqui escancarado para você. Aquilo que você sabe, você não tem como deixar de saber agora. Você sabe que a gestação humana existe para o cérebro do feto. Se você botar isso na sua cabeça, a sua inquietude vai multiplicar exponencialmente. Quando nós aprendemos isso na nossa prática clínica, quando você aprendeu isso na sua formação acadêmica, quando você aprendeu a olhar a gestação como o momento mais importante, a olhar a mulher como o ser mais incrivelmente adaptado para a gestação mais complexa do reino animal, para nutrir o cérebro do feto que ela carrega, do filho que ela carrega. É a sua responsabilidade agora ter reconhecimento disso todos os dias na sua prática clínica. O cérebro humano determinou as mudanças durante a evolução para que a gestação humana seja o que nós conhecemos hoje. Existe uma relação importantíssima com o desenvolvimento cerebral e não com o tamanho do feto. Eu falo isso de forma repetida também. As pessoas, vou fazer o tamanho do peso, vou fazer a avaliação do peso. Não é isso. Eu quero que vocês entendam. É neurodesenvolvimento, como nós fazemos essa avaliação. O desenvolvimento do cérebro depende do ambiente uterino, não tem outro lugar, não adianta. A mulher é responsável pela nutrição do feto. Não tem outra forma. Não assumam essa responsabilidade. Deixem as pacientes assumirem essa responsabilidade. É lindo que a gente assuma essa responsabilidade. Com grande poder, vem grande responsabilidade, o poder de gestar, o poder de carregar e montar um novo ser dentro da gente. Mas também tem responsabilidade. Recursos energéticos como macro e micronutrientes são fundamentais. É impossível nós trabalharmos sem macro e micronutrientes. É impossível você fazer a construção de órgãos sem proteínas, ácidos graxos, carboidratos, zinco, selênio, complexo B, vitamina D, vitamina A, colina, magnésio, DHA, iodo, ferro. É impossível.
e o volume cerebral do feto depende do metabolismo materno. A relação é direta. Não existe isenção, não existe efeito nulo, não existe só uma deficiência. Não existe deficiência de ferro que não tem impacto, não existe deficiência de vitamina D que não tem impacto, não existe deficiência de vitamina A que não tem impacto, não existe deficiência de macronutrientes que não tem impacto, não existe deficiência de DHA que não tem impacto, de proteína. Para termos o neurodesenvolvimento estabelecido, é necessário que a gente respeite a evolução da gestação humana e respeitando o conhecimento. Tudo é pelo cérebro fetal. A gestação, a mulher, as relações monogâmicas, a mudança de microbiota, tudo que esta mulher vivenciou há 200 mil anos no processo de seleção foi para o cérebro fetal. A mulher existe para a gestação nutrir o cérebro fetal. Isso muda a sua prática clínica. Isso muda a sua prática clínica. Como essas mulheres se adaptaram? Os ovários, eles agora são suscetíveis ao ambiente. As mulheres, elas carregam a responsabilidade da reprodução na gestação e na amamentação. Eu falo isso na prática clínica. Corta-se o cordão umbilical e cria-se agora a ligação com o peito. A amamentação, as mamas, são necessárias para que o recém-nascido continue recebendo os nutrientes adequados para o neurodesenvolvimento, amadurecimento do sistema imunológico, sinalizações de tolerância. É o leite materno que vai determinar isso. E como nós fazemos uma consulta de puerpério? Quantos de nós aprendemos a respeito de composição do leite materno? Orientações a respeito de sinalizações do sistema imunológico, amadurecimento dos processos de tolerância do sistema imunológico, que acontece durante, inclusive, a vida intrauterina. Mulheres são submetidas a restrições, agora nós precisamos ter adaptações no seu amadurecimento, alterações nos processos de amadurecimento. Por exemplo, uma mulher que é submetida ao estresse, uma mulher que tem alterações de ciclo circadiano, uma mulher que recebe bloqueio hormonal. Isso vai incorrer em baixa fertilidade. Mecanismos que favorecem a reprodução, hormônios, e dependem de muita energia para a sua produção. Mas lembra que eu falei para vocês, nós fizemos tudo para o cérebro fetal, inclusive sacrifícios metabólicos. Que sacrifícios metabólicos? A produção de hormônios esteroides. A produção de hormônios esteroides depende de uma energia absurda para ser produzida. Absurda. Quem conhece esteroidogênese sabe do que eu estou falando. Nós, para produzirmos o hormônio esteroide, essa atenção, inclusive, a produção, a sua síntese, ela é unidirecional. A hora que uma molécula de colesterol entra na mitocôndria para ser sintetizado como um hormônio esteroide, essa molécula, ela é unidirecional. Tenha certeza que você vai querer sintetizar, porque a partir de agora eu vou gastar energia. Hormônios esteroides surgiram no processo evolutivo pela necessidade de amadurecimento do sistema reprodutor feminino de forma cíclica para a gestação humana, que dá apoio ao cérebro fetal. Começam a entender como as coisas foram todas feitas de forma interligada e aonde esses hormônios também vão impactar no sistema imunológico. Quem estuda sistema imunológico sabe que homens e mulheres são completamente diferentes. Nós temos os mesmos jogadores, os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, leucócitos, tá todo mundo lá. Só que o jogo é diferente. Por quê? Por causa dos hormônios esteroides. De forma cíclica durante o ciclo menstrual, a mulher produz hormônios nenhum dia igual ao outro para que exista um amadurecimento, recrutamento, diferenciação fenotípica do sistema imunológico. Portanto, nós começamos a ver aí o primeiro ponto. A gestação é o evento imunológico mais complexo do corpo humano. Isso aconteceu por quê? Porque há 200 mil anos, um processo de seleção e adaptação ambiental levou a uma modificação fenotípica em que o aumento da demanda energética para o neurodesenvolvimento durante a vida intrauterina determinou a invasão da placenta, e esta invasão placentária, conhecida como placenta hemocorial, ela é fundamental para o sucesso e a manutenção da espécie. Para que esta invasão aconteça, nós precisamos determinar ciclicidade hormonal, modificação dessa decídua e adaptações do sistema imunológico. O sistema imunológico materno, ele existe e é educado ao longo de toda a vida para a gestação humana. O homem não tem esse recrutamento, o homem não tem essa diferenciação, o homem não tem ciclo menstrual. Isso só acontece com a mulher. Entendam isso na prática clínica, porque vocês estão diante. Quando eu começo a ver trabalho, por exemplo, científico, assim, adultos entre 30 e 35 anos que foram submetidos a um determinado medicamento, eu digo que é inadmissível que isso esteja acontecendo ainda. Quando nós temos tantas informações mostrando que o sistema imunológico feminino não se comporta da mesma forma que o sistema imunológico masculino. Por quê? Porque a gestação humana evoluiu há 200 mil anos para que tivesse uma placenta invasora. Essa placenta invasora precisava de uma tolerância imunológica para o desenvolvimento
desenvolvimento do cérebro. Vocês entenderam a mudança? Isso é uma mudança enorme de paradigma na sua prática clínica.